Josué capítulo 14. Por favor, fiquem de pé um momento, em honra e respeito pela palavra de Deus. O Senhor me enviou uma mensagem hoje que é tão linda para mim, e eu oro para conseguir mostrar para vocês da maneira certa hoje, e que possam receber. Eu louvo a Deus desde já, pela forma que Ele vai mostrar para vocês hoje quem Ele é de verdade na vida de vocês e quem vocês são de verdade aos olhos dele. Amém. Que bom que estão aqui. Eu orei para que não deixassem de vir hoje. Eu disse, Deus, todos precisam ouvir isso. Mesmo que os filhos briguem no caminho todo para a igreja e que o pneu fure, ajude-os a virem, nem que seja rolando, para receberem essa mensagem hoje. A presença de vocês não é por acaso. Vamos orar para que todos que precisam dessa mensagem a recebam, mesmo que seja daqui a 2 anos e você encontre ela no YouTube depois de ver um vídeo de gatos. Ou de uma banda coreana. Essa mensagem é para você. É especial. O Senhor ouviu as perguntas que você tem feito. Ele viu as dificuldades que você está passando. Quer te dar uma coisa hoje para entender tudo de um jeito diferente. Josué capítulo 14. Uma passagem essencial para a nação de Israel e para nós. Quando Josué dá a herança que Deus prometeu muitos séculos atrás para o povo que está caminhando para a terra, e conforme ele divide as partes, as terras, tentando decidir qual tribo ia viver em qual terra, uma pessoa chamada Caleb toma a iniciativa. E eu quero ler o discurso que ele fez para Josué, porque ele tenta convencer ele de que deve viver em determinado lugar. É verdade. Então ele fala para ele algumas coisas do seu passado, e ele também conta algumas coisas e reflete sobre algumas coisas que aconteceram. E eu quero que vocês escutem isso hoje. Josué 14, versículo 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné. Desculpa, eu preciso falar isso agora. Eu me pergunto se é o que significa Judá, porque representa louvor na Bíblia. E eu me pergunto se tem alguma coisa no louvor que nos ajuda a tomar posse das promessas de Deus. Eu me pergunto em voz alta na presença de vocês hoje, eu não sei, mas eu me pergunto se alguns dos problemas que vocês estão focando, se vocês colocarem em posição de louvor, talvez vocês vejam uma solução clara hoje. Não vamos conseguir ler todos os outros versículos se continuar interrompendo assim. Aleluia. De novo, os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia, e eu era jovem. Só 40 anos. É muito jovem. Muito bom, ótimo. É uma pessoa muito jovem. Eu tinha 40 anos quando Moisés me enviou para espionar a terra, e eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Eu não deixei me atingir, não deixei entrar em mim o que eles disseram. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. E agora, pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos. Isso é muito tempo para esperar, para uma promessa ser cumprida. É muito tempo para sofrer pela desobediência de outra pessoa. Sim. 45 anos eu sobrevivi ao deserto. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, escute. Aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Eu ainda estou tão forte hoje, com 85, fazendo flexões. Ainda estou tão forte hoje, como no dia em que Moisés me enviou. E eu tenho agora tanto vigor para ser enviado à guerra, como tinha naquela época. Dê-me, pois, agora, digam agora. Faz muito tempo, mas agora, dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança.
Olha para o irmão do lado e vamos ao título da lição que eu quero ensinar para vocês. Primeiramente, digam, você é incrível. Você é incrível. Digam, você nunca esteve melhor. Você nunca esteve E agora digam, muito obrigado. Muito obrigado. Mas o meu Criador é o meu espelho. Mas o meu Criador é o meu espelho. Eles não entenderam. Olha para outra pessoa e diz, muito obrigado. Muito obrigado. Mas o meu Criador Mas o meu é o meu espelho. é o meu espelho. Obrigado, Senhor, pela iluminação da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos gritar mais uma vez enquanto sentamos. Amém. Não foi bem um grito, foi mais um murmúrio. Um dia ensino vocês a gritar. Como vocês gritam quando os filhos não limpam, façam isso, mas para o Senhor. Amém. Amém. E é ótimo podermos ver como Deus faz uma nação. Ele está formando uma nação. Ele disse, eu quero um povo que possa me apresentar ao mundo. E ele não fez isso da maneira típica. Porque se você quisesse ter uma grande nação, escolheria uma nação rica e próspera. E, mesmo assim, em vez de tornar maior uma nação que já era grande, Deus achou um homem que era muito velho para ter filhos, com uma mulher que, além de tudo, era estéril, e criou uma grande nação de uma situação impossível. Exato. Eu já tô aqui pregando pra valer e eu tô tentando não falar tudo logo, mas essa já é a mensagem. Quando Deus achou Abraão, foi antes de ter uma consoante no nome dele. Então o artista era conhecido como Araão, depois ele virou Abraão. Ele foi o pai de muitas nações. Mas quando Deus chamou ele, as coisas dele nem funcionavam mais. E o motivo de eu estar falando isso é porque às vezes Deus vai falar alguma coisa da sua vida e você vai olhar no espelho e não ver. Ele vai falar alguma coisa na sua alma e você vai olhar no espelho e não vai ver. E é tão importante saber que não é a maneira como Deus te vê que determina como vai ser a sua vida. Se fosse assim, Moisés teria morrido no deserto. Não é como Deus me vê, é como eu acho que Deus me vê que determina como eu vou acabar. Uau. Amém. Eu provo para vocês. Lá no Gênesis capítulo 1, lembram? Façamos o homem a nossa imagem. Deus precisava de alguém para mostrar para o mundo como ele era, senão ele seria apenas um conceito. Amém. Deus seria uma teoria abstrata. Isso, exato. Então ele criou um homem, para refletir quem ele era. Sim. Ele precisava de alguém para revelar sua natureza. Então ele criou você e eu. Uau. Amém. E quando você insulta o produto, você insulta o fabricante. Pois é. É. Isso. Amém. Por isso é bom conhecermos a nossa teologia, que ele me criou do pó da terra. Que Deus pegou uma coisa que parecia suja e uma coisa que parecia finita e criou uma coisa que ia refletir o que é eterno. Muito bom. Amém. Ótimo. Que bom. Ótimo. Depois de criar o homem, ele começou a criar não só o mundo, o homem, mas uma nação, através de Abraão. Através de alguém que parecia improvável. E a nação passou muito tempo tentando entender o que nós passamos a vida inteira tentando entender, ou pelo menos na adolescência, aos 20 anos, que é, qual é a minha identidade? Então, o que nós vemos em Josué 14 não são só pessoas ganhando terras, mas chegando a uma identidade, a identidade nacional delas. E é difícil, porque eles passaram por tanta coisa e começaram a partir de uma coisa pequena, e é fácil para eles se enxergarem de acordo com o que eles passaram ou de onde começaram. Sim. E agora estão dividindo, são 9 tribos e meia para receber a terra. Então Josué e os sacerdotes sacudiam um recipiente e assim dividiam as terras. E eles pegavam a coisa e sacudiam. E tinham pequenos blocos de madeira com códigos diferentes neles. E aí eles jogavam e onde eles caíam significava que tal tribo recebia tal terra, tal tribo recebia tal terra. Quando Caleb interrompe o processo, ele fala, pera aí, vocês não vão decidir onde eu vou morar só jogando um dado, tá? Eu tenho uma promessa. Moisés disse, lembram? Moisés foi o que supostamente devia levar o povo para a terra, mas ele não conseguiu. E eu diria da seguinte maneira se eu fosse pregador. Ele tirou o povo do Egito, mas ele não tirou o Egito do povo. Sim. Exato.
Pois é. Porque eles foram oprimidos por 430 anos. Pois é. E quando você é submetido a algo por qualquer período de tempo, quando você é submetido ao poder de qualquer influência por qualquer período de tempo, essa influência vira a sua identidade. Agora, os seus vícios falam mais sobre o seu potencial do que a palavra de Deus sobre você, do que o dom profético que está dentro de você. Acontece com todos nós, quando você sofre com alguma coisa, você pode começar a assumir o nome da sua doença ou do seu problema, trocando pelo nome do seu Criador, de quem você é a imagem. Mas isso é a maneira como você vê, é a maneira como você se enxerga. E eu acho que eu consigo provar, se me derem 2 minutos e meio, que o motivo pelo qual as pessoas não foram para a terra liderados por Moisés foi porque Moisés nunca viu a si mesmo na imagem do Criador dele. Amém. Abraão viu, deve ter sido difícil para ele. Ele perguntou, tem algum comprimido aí para isso? Porque eu tô velho. E mesmo ele tendo que esperar Isaac, ele vacilou no processo e acabou fazendo uma coisa que gerou mais problemas, dormindo com Agar. Mesmo que isso tudo tenha acontecido, Deus ainda o chamou de pai da fé. O pai de muitas nações. E para mostrar para ele quem ele era, ele tirou ele da tenda, das limitações dele, da situação, e ele disse, tá, essa é a sua revelação, essa é a sua situação. Saia da sua situação e olhe para cima. É isso mesmo. Eu tô pregando para alguém. Olhe para cima. Eu creio. E ele disse, conte as estrelas, se puder. Eu não sei até onde ele contou antes de virar e perguntar, pra que isso, Deus? Eu não consigo. Sabe, 343, 344, o que tá tentando me mostrar? E Deus disse, desse jeito será a sua descendência. Obrigada, Senhor. Será a sua semente. Ele dá a ele uma imagem. Uma imagem, não só uma ideia, mas uma imagem. Em Colossenses 1,15, procura aí rapidinho, diz que Jesus é a imagem do nosso Deus invisível. É muito poderoso que Jesus nos mostra como Deus é, que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. É isso que Jesus é. Ele é a imagem do Deus que não podemos ver. É isso mesmo? Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível. Esse é o desafio para todo mundo que está ouvindo a minha voz. Deus tem uma maneira de enxergar você porque Ele te criou. Exatamente. Você tem uma maneira de se enxergar. É verdade. Os outros têm uma maneira de enxergar você. E até onde você vai a partir daí na sua vida vai depender do espelho no qual você acredita. Pois é. Amém. Muito bom. Amém. Ótimo. Isso. Ai, é ótimo. Eu tenho uns espelhos que não funcionam lá em casa, porque eu reparei que eles estão tentando me mostrar que a minha barba devia ser preta. Mas eu olho naqueles espelhos e eles estão com defeito. Eu vou devolver para a loja porque eles ficam mostrando esses pelos grisalhos como se eu tivesse 40 anos. E eu comecei a repreender os espelhos na minha casa, sabe? Essas rugas embaixo dos meus olhos. Eu falei, você é um mentiroso como seu pai, o diabo. Eu te mando de volta para o poço do inferno onde você pertence. Quantos olham para um espelho com defeito? Quantos tem pessoas em volta que fazem vocês se sentirem de certo jeito sobre si mesmos? Isso. Quando Moisés estava indo para a sua identidade no serviço, ele teve que lidar com o fato de que ele estava realmente vivendo com 2 imagens diferentes dele. E não esqueçam que Deus usa Moisés para tirar os israelitas da opressão egípcia. E quando Moisés começa a agir por impulso, ele faz a coisa certa, mas do jeito errado. Ele defende o seu povo, mas faz isso assassinando um egípcio. Ele está à frente do seu tempo e fora da zona dele, mas está fazendo a coisa certa. Mas ele ainda não sabe quem ele é. E é difícil para ele porque ele não consegue se encaixar em nenhum grupo que ele está convivendo. Ele nasceu dentro do povo hebreu e ele foi criado junto com o povo egípcio. Mas ele se identifica mais com o povo no qual ele nasceu do que com o povo que criou ele. Então ele não se encaixa mesmo. E quando a gente não se encaixa em nenhum grupo, a gente acaba correndo. Foi o que aconteceu com Moisés. Ele confrontou um egípcio que estava batendo num hebreu um dia e ele matou ele e enterrou ele. Mas no dia seguinte ele saiu e viu 2 irmãos dele brigando e ele falou, deixa disso pessoal, sabe, a gente já está sofrendo bastante com eles, a gente não precisa se matar. E em Êxodo capítulo 2 eu quero mostrar rapidinho para vocês, já pegaram?
Êxodo 2. O homem respondeu: quem nomeou você líder e juiz sobre nós? Você quer me matar como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. E correu. Ele correu. E a gente não vê mais ele na próxima etapa do serviço dele antes de se passarem 40 anos. Ele fugiu, porque ele era hebreu demais para ser egípcio e egípcio demais para ser hebreu. E quando você não se encaixa em nenhum dos dois, você não sabe quem você é. E você passa anos da sua vida fugindo de quem você realmente é, olhando para o espelho do seu último erro, e ele fugiu. Ele fugiu e ele fugiu. E a pergunta está correta. Ele pergunta: quem o nomeou? Quem o criou? Mas se você não sabe isso, você vai entregar o seu espelho para os outros, para mostrar para você quem você é. E deixa eu falar uma coisa sobre os outros. Os outros preferem definir você pelo seu pior erro. E o mais maluco sobre Moisés é que ele matou um homem e só tem um versículo na Bíblia sobre o assassinato. Se deixar as pessoas da igreja escreverem a Bíblia, você ia ter um livro todo sobre, ia ser chamado o livro do assassinato de Moisés. É verdade. O livro do erro de Moisés. O livro do divórcio da Deb. O livro do seu pior momento. Mas talvez Deus não veja você pela lente do seu erro. Talvez Ele veja você pela lente da graça dEle. Talvez quando Ele olhe para você, Ele veja o trabalho finalizado de Jesus Cristo. Você já pensou sobre o fato de que se eles não criaram você, não podem definir você? O meu Criador é o meu espelho. Aleluia. Viva Deus, viva Deus. Eu prometo que eu estou tentando ficar o mais calmo possível. Mas quando Deus me mostrou isso, o meu Criador é o meu espelho. Ele me mostrou Moisés na frente da sarça em chamas. E Deus dizendo: eu vou usar você. É você quem vai fazer isso. É você que tem a identidade em conflito e muitos erros. E você não acredita em si mesmo. E eu estava pensando em você e como você pode ficar na frente de uma coisa pela qual Deus está falando com você. E que está queimando você por dentro. Mas você não consegue se situar. Porque, sinceramente, você não se encaixa em nenhum dos dois grupos. Você não se encaixa muito com as pessoas da igreja, porque elas são tão perfeitas e elas oram tanto. E eles fazem versículos bíblicos dos sanduíches das crianças antes de colocarem na lancheira deles. Números 13 e 31, recortados com adesivos bíblicos e colocados na lancheira, como o peixe e os pães e o rapaz. Você não é crente o suficiente, mas não é mundano o suficiente, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você quando você tenta pecar, dizendo para você que você é maior que isso. E você é um pouco justo, mas é um pouco mau. E você é meio adorador, mas é meio mundano. E você meio que se preocupa e meio que adora. E você é meio organizado, mas você é meio caótico. E você é meio poderoso, mas é meio mesquinho. E eu sei que eu tô pregando para alguém e eu tenho certeza. E o seu autoconceito está em desenvolvimento, e é aí que é muito importante quem segura o seu espelho. Amém. Por causa do que as pessoas erradas te mostram. Você passa a ter uma ideia distorcida de si mesmo. Isso aí. E você começa a fazer na sua vida o que você vê na sua mente. Amém. Amém. E isso foi o que Moisés fez. Deus disse: ok, tenho um serviço para você. Eu vou te usar. Vou te dar o que você precisa. Beleza? Sim. E Moisés ficou tipo... Mas sabe o lance comigo? Escutem o que ele diz. Está em Êxodo 4:10. É o espelho que você está olhando, né? Sim. Se você olhar para o espelho do que está faltando e você só vê o que não está lá... Amém. Pois é. Foi o que Moisés fez, ele disse. Ele diz: ó Senhor, está em Êxodo 4:10. Ai meu Deus, ele diz. Ai meu Senhor. Ele diz: eu não sou eloquente. Amém. Eu não sou eloquente.
É engraçado, porque eu tenho a passagem no telão do fundo e tem um erro nele. Ele diz, eu sou eloquente. E ele disse o oposto. Tá ali o que ele disse. Nunca fui eloquente. E nós temos essas duas vozes. Isso é mais ou menos assim que a gente sente. Uma diz que eu sou, outra diz que eu não sou. E eu não sei qual delas. Tem uma coisa dentro de mim que me faz parecer como se eu pudesse. E eu deveria fazer. E eu vou fazer. Mas tem outra coisa me dizendo que eu não sei para qual caminho olhar. Então, ele diz que não é eloquente. E aí ele diz, e que nem no passado, nem nos últimos 5 minutos, nada mudou desde que você começou a falar. É tudo igual. Eu fui salvo e o meu nariz continua grande. Eu fui salvo e eu ainda tenho um pouco de estrabismo e leio devagar. Eu fui salvo e ainda não me sinto inteligente o bastante. Eu fui salvo e ainda tenho lembranças. Eu fui salvo e eu amo a Deus, mas eu ainda tenho traumas. Eu fui salvo e eu amo a Deus, mas eu ainda sou limitado pela minha experiência. Ele disse, eu não sou o que você acha que eu sou. A resposta de Deus é muito instrutiva. Próximo versículo. Disse o Senhor, quem o criou? Uau, amém, amém. Isso. Quem criou a sua boca? Exatamente. É verdade. Quem criou o seu cérebro? Uau. Mas eu sou esquisito. Mas e se o mundo for esquisito e nós formos os normais? Vocês vão gostar. Amém. Preciso ter cuidado para quem eu olho quando eu prego, aliás. Porque vocês são espelhos. Eles dizem que... Cris, o Cris tá por aí? Se ele tiver, chama ele aqui em cima para eu falar uma coisa. Quando o líder de louvor tá liderando, ele não sabe disso, mas tem um coral aqui hoje na igreja. E ele fica nesse palquinho. E se o Cris não aparecer, você vai ter que fazer, tá? Então, LJ, ele acha que tá aqui em cima cantando. Vem, eu vou falar para vocês. Vamos aprender com isso. Todo mundo tá me vendo aqui porque eu quero contar para eles. Uma vez eles descobriram que muitos primatas e todos os humanos são conectados com neurônios espelho. Que o nosso cérebro sente a mesma emoção da pessoa a quem estamos assistindo, estamos ligados nele. E eles viram isso no macaco que estava vendo um homem abrir uma noz. E eles se conectaram no cérebro dele e viram a mesma atividade cerebral no cérebro do macaco que tinha no cérebro do homem que estava abrindo a noz. E eles perceberam que os humanos estão ligados de uma forma com neurônios espelhos, que eu experimento a sua realidade só de ver você vivendo ela. Então é por isso que quando um pai fica bravo, os filhos conseguem sentir. Eles sentem a tensão. Se chama neurônio espelho. E era isso que estava acontecendo quando você cantou É Assim Que Eu Luto a Minha Batalha. Alguém daqui estava passando por uma batalha, mas estava sentindo que estava perdendo. Mas Deus colocou você aqui como um espelho. Então, de repente, eles não se sentiam vitoriosos essa semana. Mas quando viram você adorando a Deus, não foge de mim, eu tô agarrando a sua jaqueta. Quando eles viram você adorando a Deus, eles não sentiram que tinham a vitória essa semana, mas sim quando você cantou a vitória. Será que você faria isso por alguém na sua fileira agora? Eu sei que você teve uma semana ruim, mas engrandeça o Senhor comigo. Vamos exaltar o nome dele juntos. Se você não tem fé hoje, pega a minha emprestada. Você vai conseguir, tá legal? Eu acredito em milagre. Se chama neurônio espelho. E assim como a fé é contagiosa, o ceticismo também é. Se você tem pessoas céticas segurando o seu espelho, vai sempre se sentir pequeno. Sempre vai se sentir menor que o seu desafio, menor que o seu gigante, menor que o seu vício, porque você não está olhando para o seu Deus, mas quando o seu Criador é o seu espelho, 344, 345, 346, eu ainda estou contando, Deus não terminou ainda. As suas misericórdias se renovam a cada dia. Ele vai começar um bom trabalho em mim e vai ser leal até o fim. Um detalhe sobre os espelhos é que eles sempre mostram a imagem reversa. Deus sabe como a sua situação vai acabar. Deus sabe qual é a sua história. Deus sabe o que colocou em você. Deus é amor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito em milagre. Santíssimo. Quando essa mensagem veio ao meu coração, eu pensei que eu ia mudar a vida de alguém, porque a pessoa está olhando para o espelho errado.
pastor. Está olhando para os seus erros. Quando os seus erros são o seu espelho, você fica fora do reino mesmo que você tenha força para entrar. Não porque você é pequeno, mas porque enxerga pequeno. Aleluia. pastor. Amém, Senhor. Te entrego, Amém, Jesus. pastor. Deus é amor. Amém. Aleluia. Então os espiões voltaram e disseram: ai, Moisés, lembram? Moisés lidou com a rejeição a vida toda. E muitas vezes quando as pessoas não te aceitam, é porque elas mesmas se rejeitaram. Eu creio. Isso. Nem sempre, mas muitas vezes. E isso é uma coisa muito importante. A aceitação de todos não é uma bênção. Sangue de Cristo tem poder. Viva Deus, viva Deus. Glória, meu Pai. Amém, Pai. Porque a maioria pode ser o espelho errado. É verdade. Aleluia. 10 de 12 disseram: não podemos entrar. 10 de 12 disseram: eram muito grandes. A gente entrou, eles disseram: fomos até a terra, Moisés. E viraram o espelho para milhões de pessoas que tinham uma promessa de Deus e ainda não tinham tomado posse. Por isso é tão importante quem está do seu lado, o que você aceita, o que você olha. Você vira o que você contempla. Aleluia. Deus de amor. Glória. Amém. Amém. Então, eles estão fazendo um relatório e dizem: é um lugar bom, os vales são férteis, é uma terra rica, a gente trouxe umas uvas tão grandes que tinham que carregar em varas. Mas pararam de olhar para Deus, pararam de olhar para as uvas e começaram a falar sobre gigantes. E quando eles focam muito nos gigantes, como espelho deles, eles se veem como gafanhotos. Foi o que eles disseram. Números 13:33. Eles disseram: vimos os gigantes, os filhos de Enaque, que vinham de Néfilim. Eles eram gigantes, adversários grandes e fortes, que nós teríamos que enfrentar para possuir a terra. E diante deles parecíamos, puxa, gafanhotos, não para Deus. É. Nós parecíamos para nós mesmos Pois é. gafanhotos. A maioria das pessoas vê Deus muito grande. Mesmo aqueles que mal acreditam em Deus veem Ele muito grande. Não é o tamanho que Deus tem para você, é o quanto você acredita que Deus está em você. Aleluia. Nós parecíamos para nós mesmos gafanhotos e para eles também. A nossa reflexão determina a nossa realidade. A gente olha, o que me impressionou nisso é que eles podiam ter visto exatamente a mesma situação ao inverso. Vejam, eles disseram: os gigantes eram muito grandes. Deus nos prometeu a vitória, mas acho que não podemos entrar por causa do tamanho dos gigantes. Inverte, porque Deus sempre mostra. A imagem é o inverso, então é assim: Deus já nos prometeu a vitória e os gigantes são muito grandes. Se os gigantes são tão grandes e Deus nos prometeu a vitória, se o que está vindo contra nós é tão grande assim, o Deus que habita dentro de mim é muito maior que eles. Ele é muito maior. Me ajudem, vamos. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O tamanho do meu gigante é a prova do tamanho do meu Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Viva Deus, viva Deus. Glória, meu Pai. Se Deus está me deixando passar por um desafio tão grande, Deus está tentando usar os seus inimigos para te mostrar como você é valioso no reino dele. Aleluia, aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Você iria deixar os seus inimigos segurarem o espelho, afinal? Glória a Deus. Quem liga para o que os filhos de Enaque acham que você parece? Foi o que Caleb disse. Ele disse: cala a boca, a gente consegue. Eu quero ouvir, cala a boca, eu consigo. Tá na Bíblia também, tá na Bíblia. Caleb disse isso. Ele disse: calem-se. Ele silenciou o povo e disse: Deus está conosco. Amém, Senhor. O meu Criador é o meu espelho. Aleluia. E eu sempre achei engraçado porque ele disse: aí, Josué, eu sei que você tá aí sorteando para decidir quem vai ficar com qual terra, mas não se esquece. Deus me fez uma promessa, Acredito em milagre. que eu viveria na região mais alta. Eu quero Hebrom. Obrigado,
Obrigada, Senhor. Hebrom, 930 metros acima do nível do mar. Acima Exato. do nível do olhar. Eu vou precisar de um mês de folga depois dessa pregação. Eu tô dando pra vocês tudo que eu tenho. Vocês vivem no nível do olhar. Vocês olham pro espelho errado. Vocês consultam o espelho da carne. Vocês usaram 20 minutos pra se maquiar hoje, mas vocês não olharam nesse espelho aqui. Isso é um espelho também. Isso é um espelho também. Vocês estão lidando com problemas exteriores. Mas e o que está dentro de vocês? Aleluia. Amém, Pai. Viva Deus. Deus é amor. Tiago disse uma coisa curiosa. Ele disse: se você ouvir a palavra e não praticar, é semelhante a um homem que olha a si mesmo em um espelho. Exatamente. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. O meu Criador é o meu espelho. Glória, meu Pai. Eu não posso ficar perto de pessoas que estão lutando contra o seu próprio senso de identidade para determinar a minha. E eu também não posso usar a situação. Por isso eu amo Caleb. Porque parece que ele tá mentindo. Qual é a cara? Ele tem 85. Amém, Senhor. E ele fala algo do tipo: eu ainda dou conta. Pra qual espelho você tá olhando? Eu quero ouvir: eu ainda dou conta. É bom dizer isso também. Eu ainda dou conta. Porque eu não tô falando da carne. Eu tô falando da fé. E o deserto pode fazer duas coisas com você. Ele pode te matar ou te deixar mais forte. Caleb disse: tudo o que eu passei não me deixou amargo. O deserto não tomou conta de mim, mesmo que eu tenha passado pelo deserto. Na verdade, tudo o que eu passei nos últimos 45 anos só serviram para me convencer muito mais que eu ainda dou conta. Porque se Deus prometeu para mim daquela vez e ficou comigo durante tudo isso, eu não quero viver no nível dos sentimentos. Você se conforma com pouco, se conforma com o que você vê, se conforma com o que os outros dizem, se conforma com velhos padrões, se conforma com velhos roteiros, você se conforma com as emoções. Quando você se senta em lugares celestes com Jesus, precisa se conformar com mais. Você precisa estar além do que você vê, acima do que você sente e acima do que você passou. Amém. E eu quero viver onde estão as bênçãos. Novo começo. Isso mesmo. Eu quero viver onde as batalhas estão. Exatamente. Não existe vitória sem batalha. Isso. Está sentindo? Deus está levantando vocês agora. Ele está fazendo através de um processo. O nível em que você vai ficar é o nível em que você se vê. E me deixa muito triste pensar em quantas vezes vocês e eu fomos aos espelhos errados e vimos um gafanhoto quando somos gigantes. Aleluia. Quando vemos um fracasso, na verdade é uma lição. Pois é. É verdade. É verdade. Quando vemos o que falta, porque só conseguimos ver por um filtro do nosso medo. Pois é. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você não é o meu Criador. É verdade. Você não vai ser o meu espelho. Quando Deus disse eu sou para Moisés, sabem, eu sou o que sou. Ele estava tentando fazer ele ver que você é como eu sou. É o que um espelho faz. Deus disse: eu quero ver a mim mesmo em você. Amém. Quando Deus vê você, Ele vê a si mesmo. Ele vê o Filho dele. Cristo é a imagem do Deus invisível. E se Ele é por você, Ele é mais que o mundo contra você. Glória, meu Pai. Amém, pastor.
Eu quero orar por algumas centenas de pessoas hoje. Você vai saber quem é você se a mensagem falou para você de uma maneira pessoal. E é essa. Você está indo para o espelho errado. Senhor é meu pastor. Você tem consultado elementos físicos, naturais, de relacionamento, elementos incompletos e fragmentados. E você não sabe quem você é agora. E está preso entre duas realidades. A mensagem que Deus me passou foi: o seu Criador é o seu espelho. E sabem o que é lindo? Você é o dele. Amém, Senhor. Que bom. Deus é amor. Ele quer usar você para refletir Ele mesmo para o mundo. Então Ele vai te dar algumas coisas. Algumas vão ser gigantes na sua frente. Outras vão ser gigantes dentro de você. Davi era bom em matar gigantes quando eles estavam na frente dele. Foram os de dentro que derrotaram ele. Alguns deles vão durar um tempo, outros vão durar muito menos. Se você olhar para o espelho errado, sempre vai se sentir pequeno. Mas se você aprender a adorar e viver a palavra de Deus e acreditar na promessa que Ele fez para a sua vida e entrar nesse espelho, você não vai conseguir vencer a insegurança olhando no espelho do Instagram. Ele só vai mostrar o que você não é, o que você não pode e o que não vai. Mas se olhar nesse espelho, eu estou dizendo que a palavra de Deus pode fazer alguma coisa pelo seu espírito. Ela pode deixar o seu espírito mais forte do que os seus inimigos na sua situação. Por favor, fiquem de pé, eu quero orar com vocês. Eu quero orar com vocês, eu quero profetizar sobre vocês. Eu não quero que ninguém se mexa ou vá embora. Porque o Senhor disse que essa palavra ia acertar em cheio os que precisam dela. Que estão enxergando a si mesmos, de acordo com as circunstâncias do passado. Que estão olhando no espelho retrovisor para algo que aconteceu e estão prestes a colidir de frente com o futuro. E Ele disse que hoje Ele queria te dar um espelho diferente. Um espelho diferente. Caleb disse: eu não vou me acomodar com o destino que me cabe. Não vou me acomodar com a depressão. Eu estava hesitante em pregar essa mensagem porque eu pensei que as pessoas fossem ouvir como se fosse uma, sabe, Deus, me dê a minha BMW, sabe, Deus, me torne famoso. Não foi o que Caleb disse. Ele disse: eu quero o desafio, eu quero a altitude, eu quero a oportunidade de provar Deus de novo. Eu quero viver na região alta. Eu quero ser o meu melhor eu. Eu ainda sou forte. Eu ainda dou conta. Ainda dou conta. A minha fé foi testada durante 45 anos e eu sobrevivi. Eu ainda dou conta. Eu não tenho vergonha do que eu passei. Isso prova que Deus estava comigo. Eu ainda posso. Amém, aleluia. Viva Deus, viva Deus. Glória, meu Pai. Eu acredito no milagre. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Mostre-nos quem somos. Obrigado pela adoração, onde podemos refletir e contemplar a sua glória. Sim. Fechem os olhos. Visualizem. O rei falou para Eliseu que ele ia golpear o chão 3 vezes. Eliseu disse: você precisa ver a vitória antes de ver a vitória. Abra a janela que dá para o leste e atire. É a primeira criação. Você tem que ser capaz de se enxergar vindo do pó, mas tocado pela divindade. Você tem que se ver livre, mesmo que não se sinta livre. Mesmo que continue voltando para coisas menores, você tem que saber, você tem um propósito maior e um nome maior. Quero que levante as mãos na presença dele, onde quer que você esteja. Eu quero que levante alto e se renda. Quero que levante como se o fardo tivesse saído rolando e comece a dizer: eu vou ver uma vitória, eu vou ver uma vitória, eu vou ver no meu espírito, eu vou ver no meu coração, eu vou ver o livramento, eu vou ver o mar vermelho se abrir, eu vou ver as montanhas se moverem, eu vou ver isso acontecer em minha linhagem, eu vou ter a alegria do Senhor, eu vou cumprir, eu vou andar nela, eu vou recebê-la, eu vou prová-la, eu vou conseguir, eu vou superar, eu vou gritar, eu vou declarar. Obrigado por assistir o canal no YouTube da Igreja da Elevação. Não pare por aqui, se inscreva na EFAM, a nossa família estendida na internet. E assista ao vivo todos os domingos. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e nenhuma live. E compartilhe com um amigo.
Você também pode apoiar o ministério clicando no botão Doe Agora para nos ajudar a continuar alcançando pessoas ao redor do mundo para Jesus Cristo. Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe.